O objetivo do vídeo, principal objetivo, é falar um pouco do processo de descoberta do câncer, né? Um câncer que a gente não vê falar muito, não é que falte informações a respeito, pelo contrário. Tem bastante informações, tem médicos bem renomados que falam muito a respeito do câncer, mas eu falo que não é um câncer tão comum. A gente não vê esse câncer em campanhas, apesar da sua incidência estar cada vez mais alta, principalmente nas mulheres, né? Eu vou contar para vocês um pouco da minha descoberta do câncer da tireoide. Em 2010, eu estava fazendo um check-up ginecológico. A minha sogra, ela é obstetra, então ela faz um apanhado geral de tudo e pediu também a tireoide, a ultrassom da tireoide. Nisso é descoberto, há 10 anos atrás, um nódulo na tireoide. Esse nódulo, até então, tinha características benignas, o que levou os médicos a não pedirem mais, não foi necessário aprofundar. Quando a gente faz esse exame, o próprio ginecologista olha, mas é muito mais indicado que a gente leve para o endocrinologista, né? E é o endocrinologista que vai dar seguimento, quando necessário aprofundar os exames ou não. E aí eu dei continuidade, todos os anos fazia essa ultrassom. E aí em 2019 eu fiz essa ultrassom que eu faço corriqueiramente, só que agora solicitado não mais pelo ginecologista, e sim pelo endocrinologista. E aí, em 2019, esse câncer já passou a se apresentar com características de malignidade, que tem alguns fatores que levam a considerar, né? E dentro da classificação da ultrassom, ele leva a classificação de Tirard 5. E aí, o médico, mesmo eu tendo lido bastante a respeito, aquele diagnóstico me chamou a atenção, então eu fui ler a respeito. E esse Tirard 5 nada mais quer dizer que uma alta suspeita para a malignidade. E mesmo assim, no retorno com o médico, ele disse para mim que não precisava ser feito nada, porque era um câncer que em 10 anos não evoluiu em tamanho. Mas o que ele talvez não tenha parado para observar é que ele mudou as características. Então ele tinha praticamente 1 centímetro já em 2010, 2009, e com o tempo ele passou a ter características de malignidade, que são microcalcificações, bordas irregulares, enfim, isso aí vem bem descrito na ultrassom. E aí eu questionei diversas vezes se realmente não era uma informação a investigar mais profundamente, se não seria necessário fazer a PAF, que é a aspiração por agulha fina, para tirar um líquido, para tirar o material desse nódulo, para avaliar se existem células cancerígenas nele, além das características já identificadas pela ultrassom. E ele disse que não, porque não tinha aumentado, então não precisava. Não, ok, mas eu não fiquei satisfeita. Mas mesmo assim, no fundo, a gente acaba se contentando com o que a gente quer ouvir mesmo. Ninguém quer ouvir que está doente, né? Então, já que o médico estava dizendo, eu me conformei, mas não fiquei em paz, vamos dizer assim. No ano seguinte, em 2020, fiz novamente Tirard 5 e novamente com o mesmo médico. Insisti novamente, ele falou: Tatiana, eu não vou ficar mexendo numa coisa que não tem necessidade. Não tem porquê, não tem... Bom, ok, não discuti mais, mas também não fiquei muito em paz. E agora, em 2021, eu fui fazer meu check-up, agora com uma outra endocrinologista, com uma outra médica, e essa já teve uma conduta totalmente diferenciada. Essa já disse que não existia a menor possibilidade de um exame com Tirard 5, alta suspeita, não ser encaminhado para o exame, para a punção, para a PAF. E aí eu fiz, falando um pouco desse exame, que algumas pessoas têm um certo receio, algumas não sabem como é, o que é.
Vou falar da minha experiência particularmente. Para mim foi um exame muito tranquilo. Eu não senti absolutamente nada, apesar de ser uma agulha entrando aqui no seu pescoço, na área onde está o nódulo, no nódulo. É uma agulha muito fina que não me causou nenhuma dor que não seja suportável, nada que seja realmente considerável ao ponto de eu dizer para vocês que é um exame incômodo. Porém, eu já vi relatos de pessoas que fazem esse exame anestesiado. Eu não sei a causa, eu não sei o motivo, porque eu não, assim, para mim não fazia sentido ter anestesia. No outro dia, fica dolorido, como se você tivesse uma dor de garganta, porque ele mexe, ele funciona, ele mexe um pouco com a agulha aí dentro. Então, o seu corpo, de alguma forma, reage, deve fazer uma pequena inflamação, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas também foi só no dia seguinte, depois não senti mais nada. Então, para mim é um exame tranquilo, tá? Não sei outras experiências, mas eu estou compartilhando a minha. E aí não deu outro resultado que já não fosse o que teria dado provavelmente em 2019, porque as características do nódulo eram as mesmas. E foi quando foi identificado que eu tenho o carcinoma papilífero. É o câncer, o estilo, o tipo mais comum de câncer da tireoide. Existem outros tipos, mas ele é o mais comum. Descobri em setembro, do meio para o fim de setembro, não me lembro a data exata, descobri. Saiu o resultado da biópsia, né? E de lá para cá eu venho fazendo os exames pré-operatórios e também um outro exame que é do pescoço todo. Por quê, gente? Por que é pedido esse exame? Acho até, na minha opinião, que deveria ser pedida junto com a PAF. Seria pedido junto, por quê? O objetivo dele é descobrir se esse tumor, se esse nódulo, se esse câncer, ele fez metástase para linfonodos, que é a metástase mais imediata que ele é capaz de fazer, né? Pelo menos dentro do que eu tenho estudado. E aí foi pedido esse exame e foi descoberto que eu tenho, além do tumor na tireoide, ele já fez uma metástase para linfonodos. Até agora, até o presente momento, foram identificados 2 linfonodos, como é que eu posso dizer? Eles já receberam células cancerígenas do tumor primário, né? Então eles foram afetados, vamos dizer assim. E aí eu deixo de ser uma paciente elegível para cirurgia. Eu nunca consigo falar o nome da cirurgia direito, mas é tireoidectomia total, alguma coisa assim, para passar para uma cirurgia mais agressiva, que é o esvaziamento cervical também, que aí ele vai tirar a tireoide, onde está o nódulo principal, e vai tirar os linfonodos já comprometidos, né? Lá na cirurgia pode ser que ele encontre outros linfonodos que não foi possível ver na tireoide, podem estar muito pequenos ou não ter uma característica ainda muito visível na ultrassom, coisas nesse sentido. Como pode ser identificado somente esses 2 que já saíram no ultrassom. Mas não vai ser uma cirurgia só de retirada da tireoide, vai ser um corte muito maior, porque vai ter o esvaziamento cervical. Então, assim, a minha ideia aqui é contar para vocês como foi o processo. A minha cirurgia já está bem próxima. Eu vou trazer para vocês depois como foi a cirurgia, quais são as dificuldades, porque lendo e vendo na internet a gente vê que cada organismo reage de um jeito, cada corpo reage de um jeito. Então a gente não sabe bem como vai reagir, né? Cada indivíduo tem uma reação, cada indivíduo tem um sintoma. Então eu vou esperar ver como é que vai ser, e aí eu trago para vocês a informação de como foi, do que aconteceu, do que eu senti, do que eu vou estar sentindo. Quero trazer para vocês um pouco do pós-operatório, quero trazer principalmente que o objetivo do canal vai ser sempre a Tatiana como mãe, os períodos, as alegrias, as tristezas, e eu quero trazer um pouco da parte emocional, que é muito importante a gente falar como mãe, né? Uma mãe que tem câncer, como que ela se sente, quais são os seus medos, né? Mas eu não queria falar disso nesse vídeo. Então, o objetivo é também alertar
para que a gente dê uma atenção para a tireoide e para que alerte também sobre as condutas médicas. Às vezes, você buscar uma segunda, terceira, quarta opinião é muito importante para o seu diagnóstico. Qualquer câncer, seja ele do mais agressivo ao menos agressivo, o diagnóstico precoce é o mais importante. Então, assim, o meu diagnóstico poderia ter sido precoce, ele foi. Porém, a conduta médica, a negligência médica me trouxe até aqui. Provavelmente essa metástase foi criar, foi aí, cresceu, passou, porque já são 2 anos com esse câncer. Desde que ele deu TIR5 a primeira vez, provavelmente ele já era um câncer, né? Então, assim, alertar, deixar vocês sempre pensando em questionar, sim, em procurar se informar. Se você não está confortável com aquele diagnóstico, com base nas outras coisas que você leu, mude de médico, procure outras opiniões, porque quem responde pela sua vida, pela sua saúde é você. Quem amanhã vai chorar, quem amanhã vai sofrer o ônus da irresponsabilidade de médica, seja lá de quem for, somos nós. Então nós temos todo o direito a uma segunda opinião, terceira opinião, e quantas a gente achar conveniente e confortante. Então, se vocês tiverem dúvidas, eu não sou médica, eu estou passando por um processo, tenho conversado com muitas pessoas, é o normal de todo mundo que descobre uma doença grave, né? Buscar incessantemente. Mas, se eu puder de alguma forma ajudar, compartilhando esse vídeo com vocês, eu vou ter muito prazer em ajudar. Se possível, se vocês souberem de outras pessoas que estão passando por esse processo e puder compartilhar também, porque nessa hora a rede de apoio, tanto familiar quanto de informações mesmo que externas, é muito importante para passar por esse processo. E aqui eu estou me dispondo a contribuir, né, a ajudar a passar por esse processo, por esse momento, e saber os próximos passos também, pelo menos dentro da minha experiência. Tá bom? Muito obrigada por ter chegado até aqui, ter tido paciência de ouvir tudo, e logo mais eu espero estar de volta compartilhando com vocês os próximos momentos.